É melhor entregar o curso gravado ou ao vivo? João Rios por aqui, do outro lado, Xando, Natsumi, e o nosso bate-papo de hoje vai ser a respeito de 3 pontos. Primeiro, qual a diferença? Segundo, dicas de treino. E por último, versão beta e versão final. Então vamos começar falando sobre a diferença. Diferença do quê? Entre entregar um curso gravado ou um curso ao vivo. Vamos começar dizendo que é o seguinte, né? É natural que ao vivo você fique mais natural. E os erros, eles são mais fáceis de você contornar. Porque você tá ali, você não tá preso, puta, vai ter que editar, vai ter que fazer tal coisa. E você já se trava, porque tem um peso nas suas costas. Aqui, por exemplo, muitas das vezes, no começo... eu falei, puta, errei, vamos voltar. Aí o Xando falou, não, irmão, vamos fazer igual ao vivo. Errou, bora, vamos corrigir, tá tudo certo, porque é um bate-papo. E quando você tá fazendo ao vivo, existe essa característica de você ficar mais tranquilo, mais natural, você sendo você, sem as pressões de como é que vai ficar depois. Porque quando a gente fala gravado, a gente sempre pensa estúdio, perfeição, step by step, negócio bonitinho, cheio de firula, novela. Não, no ao vivo a coisa é mais tranquila, você sendo você, né? Porque o principal é exatamente isso, né? Você está sendo você e o mais importante é você perto daquelas pessoas que confiam em você, lembrando novamente seu superpoder, quem você vai ajudar, onde ela está, vai até lá, tira ela de lá, trouxe ela para perto, começou a conquistá-la, aproximar, para depois você entender dores, entregar essas dores e inicialmente entregar as dores como? Ao vivo. Porque você se aproxima cada vez mais. A humanização ela é muito mais exacerbada, que é o que a gente realmente acredita e a bandeira que a gente levanta. O gravado ele tem que ser feito, na nossa opinião, depois que você já dominou aquele conteúdo. Depois que você entregou algumas vezes, pelo menos 2 vezes, né? Porque você vai aprender o que você tem que ensinar, ao invés de você tentar ensinar o que você acredita que as pessoas precisam aprender. E tem uma diferença brutal nisso. Você vai ver. Por exemplo, vamos fazer um negócio aqui agora, tá? O Xando não sabe. Ó. Xando, vamos lá. Eu vou tirar uma foto sua. Posa aí. Olha como ele tá lindo. Você não roubou. Ele não tá natural. Isso que eu tô querendo dizer. Quando a gente compara, né, a questão de foto de estúdio com uma foto natural, por exemplo, eu fiz, e olha que eu acho que foi um pouco antes de eu desistir do fato de que eu ia ter que realmente tirar foto ou gravar vídeo. Eu fiz aqueles pré-wedding, aqueles fotos antes de casamento. E, você tem que estar natural, você tem que estar tipo... e eu não conseguia, porque pra mim aquilo era muito forçado. Até que o cara deixou a gente ir embora, o fotógrafo vai lá era um lugar bem bonito, e ele foi pegando as fotos, pegando a gente nos momentos. E quando você vê depois o natural, é muito mais bonito, né? Não tem como comparar realmente você... Obviamente, a não ser que você seja modelo. O Xando, vocês já repararam que ele não é, e eu também não sou, né? Então a gente, no estúdio ou no gravado, a gente normalmente, até a gente dominar, a gente fica mais engessado, né? Né, irmão? E pode perceber, os caras que você vê no vídeo, que são bons, que conectam, que você gosta, aquilo que você fala, nossa, passou o tempo, já deu tudo isso, eu nem vi. Ele é natural. Então, o grande lance é que para ser natural, você precisa praticar muito. Então, é muito difícil, quando você está começando, você já ir para o estúdio, ou seja lá o que for gravado, você tem, igual o João falou, essa mentalidade que, poxa, errar vai ter que mudar, ou só o fato de falar não pode errar já te dá uma pressão absurda. Congela, né? E congela, porque você fica pensando, puxa, errei, falei mal, porque são 2 conversas. Né? Quando você está gravando alguma coisa, é uma voz interna e você falando, né? É você falando para fora e você falando dentro de você. Confunde! É isso aí. E aí você não consegue realmente, isso é muito bom. Porque eu nunca tinha parado de pensar, porque você tá conversando, puta, o que eu tenho que falar, tem que tomar cuidado para não errar, puta, falei a coisa errada, pum, acabou. Aí você para de falar a segunda fala, que é externa, que importa, porque aqui dentro ninguém tá te ouvindo, né? Então, para isso, tem algumas dicas de treino, né? Porque vamos pensar o seguinte, para você ficar bom em futebol, ou na sinuca, ou qualquer coisa na vida, você tem que praticar. Assim como no vídeo.
né? Algumas pessoas falam, pô, vocês mandam muito bem, né? Vocês têm bastante naturalidade. A gente tem um pouco mais de naturalidade do que quando a gente começou. Mas há quantos anos o Xando, por exemplo, já tá fazendo esse trabalho, né? Eu faz menos tempo, mesmo porque ele é muito mais velho que eu, né? Vocês conseguem perceber que ele é o William Bonner da Yakuza. Mas a questão é, a gente quando começa a treinar, começa o que naturalmente seria robótico passa a ser um pouco mais natural. Então, nesse caso, faz live, stories, vídeo curto, aparição crescente. Aparição crescente eu vou explicar daqui a pouco o que é, tá? Escreve textos antes, lê, o seu subconsciente vai começar a entender, e é exatamente o que a gente faz para estar aqui agora. Antes, o Xando, ele vai, começa a escrever, a gente vai, analisa, ajusta, lê, fala, entendi. Por quê? É bate-papo. A gente não tem script aqui. A gente tem o que a gente chama de bullet points, são pontos que nos orientam para nossa conversa, porque a gente já domina o assunto. Então isso que você tem que ter em mente. Quando a gente treina, não importa, o que vale é jogo, treino é treino, mas se não tiver treino não vai ter jogo. Ponto. Então você tem que realmente treinar, porque óbvio que quando vai para real é muito mais desafiador, né? Você saber que você tá... Por exemplo, para mim, quando eu tô dando mentoria, tô dando alguma aula aqui no Zoom, alguma coisa do tipo, para as pessoas que eu já conheço, toda vez eu fico nervoso mesmo assim. Tipo, não importa, tem 50, 60. Mas quando eu vou dar uma live que eu não sei nem quantas pessoas, por exemplo, 500 pessoas ao vivo, caraca, congela no começo, mas depois deixa mais natural. Por que isso? Porque até mesmo para improvisar quando a gente erra, ele só é mais possível quando você já praticou, você já dominou aquilo, né, sobre o que você vai falar. Então, como a gente fala no vídeo, é possível transmitir a segurança de que a gente domina o assunto. Se a gente fala, então, vamos lá, então assim, parece que você está lendo, e não é porque, muitas das vezes não é porque você não tem a habilidade de externar a coisa, às vezes é porque você está inseguro, às vezes é porque você está nervoso. Então, não define, se ele gaguejou, ele não sabe nada. Não, o que talvez está faltando um pouco de treino, segurança dele, né, de ajudar isso aí. Isso é normal acontecer, é por isso que a gente fala, quer ficar melhor naquilo? Treina. Você quer entregar curso ao vivo, por exemplo? Faz muita live, faz apresentações, conversa. Mas isso que é muito interessante, né? Você quer ficar bom em curso ao vivo, quer ficar bom em live mesmo? Porque assim, quer ficar bom em live? Em curso ao vivo, faz live. Quer ficar bom em live? Faz live. Mas só tem 3 pessoas. Então tá bom, não tem nada melhor do que você errar pra 3 pessoas ao vivo. Uma pessoa, você tá treinando. E nem que seja gravar só você mesmo. A intenção é você treinar o fazer. Você treinar o se enxergar na câmera, você acostumar com a tua voz. Que tem muita coisa que no começo a gente... Nossa, minha voz ficou horrorosa. Putz, eu não tenho cenário, eu não tenho... Não, esquece. Então, por isso que a gente sugere que você realmente, para ganhar uma naturalidade, você tem que fazer. É story, é vídeo, é live. E aí eu vou falar agora, antes da gente falar sobre versão beta e versão final, eu vou falar sobre a aparição crescente. Ela é muito simples. Por exemplo, isso eu já ensinei algumas vezes, muita gente começou a fazer e foi muito bom para elas. Digamos que você tenha pavor de aparecer na câmera. Então o processo de aparição crescente é assim. Primeiro, você pega aquele teu conteúdo e monta ele em PowerPoint ou em PDF, que você consegue passar como se fossem as páginas, ou em Keynote, se você usa o Mac. Então vai ficar lá, por exemplo, um texto principal e uns 3 bullet points. Aí você vai falar a respeito disso, só tela gravada, você não está aparecendo. Por quê? Você vai começar a acostumar com a sua própria voz, você fazendo aquilo. Com o tempo, você vai começar a acostumar, já vai ficar mais tranquilo, mais natural, menos robótico, menos inseguro. E aí você dá o próximo passo, que é, por exemplo, aparecer a sua fotinho bem pequenininho no canto. Aí você pode usar softwares como o Loom, L-O-O-M. E aí você vai fazendo. O próprio Loom permite que você vai abrindo um pouco mais. Então é uma questão crescente mesmo. Até que vai ter um momento em que você vai sentir mais tranquilo. Aí é o momento de você dividir a tela. Como assim? Você tá lá, no tela compartilhada. Sua foto tá pequenininho. Aí vai ter alguns momentos que você vai fechar o compartilhamento e vai aqui trocar uma ideia direta. Depois você volta. Vai ter momento que lá na frente, não que você precise, mas você vai estar tranquilo para fazer o que eu tô fazendo aqui com o Xando. Cara limpa, sem nada, sem compartilhar nada. Por quê? A gente já errou um monte de vezes, a gente já testou um monte de vezes, a gente treina toda hora. A gente grava, para ter um vídeo por semana,
é pelo menos 7 vídeos por semana, isso a versão final. Ah, vocês não erram? Pô, se eu erro, principalmente eu. Porque o Xande, ele é descarado, ele quando ele vacila alguma coisa, ele consegue ainda, vai. Mas tem hora que eu não, me perco, vamos voltar japonês. E é assim. Então, mas é porque ele tem muito mais naturalidade, muito mais treino do que eu. Então eu tô lutando para... Por isso que eu falo muito mais que ele. É porque eu preciso ficar bom. Né? E aí ele deixa, vai, fica lá, menino, vai, fala mais lá, porque você tá melhorando aos pouquinhos, um dia você chega no meu nível. Então, zoeiras à parte, mas isso é verdade, porque o Xande é brabo. Vamos chegar então no último ponto. Você já entendeu a aparição crescente. Primeiro a tela gravada, depois você vai aparecendo aos poucos, até que você consegue dividir o espaço com a tela gravada, e você até mesmo pode aparecer assim, com cara limpa diretamente por uma live, YouTube, qualquer coisa do tipo, beleza? Então vamos falar agora um pouco sobre versão beta e versão final. Primeiro, testa ao vivo e aprimora na versão gravada. O que é isso? Em todos a nossa jornada, a gente fala, tanto a atitude digital, vivendo de conhecimento, a gente fala, pessoal, você tem que aprender aquilo que você tem que ensinar, certo? Como você faz isso? Interagindo com o público. Então você vai entregar uma vez ao vivo, vai entregar 2 vezes ao vivo, pelo menos. Aí depois você vai sentar e ainda na jornada disso, você vai assistir a cada uma daquelas vezes que você entregou ao vivo para você aprender tudo. Putz, aqui eu vacilei, aqui eu consigo melhorar. Cara, isso aqui foi legal, mandei bem. E você vai entendendo e aprendendo e melhorando. Essa técnica eu aprendi um pouco com o César Cielo. Certa vez ele falou que assistiu 3.000 vezes o vídeo dele de uma das Olimpíadas e depois ele foi lá e assistia até que ganhou lá o ouro olímpico, não sei quando, porque eu não acompanho muito. César, desculpa, meu amigo. Mas a questão é, quando você começa a olhar, ajustar, prestar atenção, você vai melhorando. Então, treinar realmente a entrega ao vivo e aprende enquanto você está fazendo isso, né? Porque a versão gravada, ela tem uma vantagem, né? Depois que, lembra do Michelangelo que a gente já falou? Você pega a pedra bruta e vai tirando os excessos. No ao vivo, naturalmente vai ter alguns excessos. Você vai se empolgar, vai contar uma história, vai se empolgar, vai contar uma outra coisa, que depois que entrega uma vez, entrega 2 vezes, senta para ajustar, você consegue ir aparando e só vai gravar o que efetivamente é o essencial. Não é que os outros não importavam, mas não era imprescindível. Então vou dar um exemplo. Na hora que a gente entregou a primeira vez o Atitude Digital ao vivo, foram 9 horas e meia de conteúdo. Aí depois que entregamos, depois eu e o Xande sentamos para gravar, 4 horas e meia. Viu a diferença? Por quê? A gente sentou, analisou, ajustou. Foi realmente uma coisa bem, sabe, calibrada. Só com treino, não tem como fazer de outro jeito, né? E assim que a gente fez com a Atitude Digital, fizemos com o Vivendo de Conhecimento também. Então, uma dica final que eu quero que o Xando dê. Xando, tem uma dica final, que é aquela dica de ouro que você tinha falado, que eu queria que você trouxesse pra galera, porque ele é o brabo aí, tá? E minha voz já tá no beleléu, eu preciso beber água. Irmão, dica de ouro pra poder finalizar, eu só volto pra dar tchau, porque eu gosto de dar oi e dar tchau. É o seguinte, domine a comunicação. 2 pontos. Primeiro é dominar o teu conteúdo, porque aí aquele diálogo interno que eu e o João falamos logo no comecinho, ele não acontece, porque você tem a certeza do que você está falando. Então, dominei muito bem o conteúdo. Presta atenção, dominar não é decorar o conteúdo lá, igual um ator, decorar a fala, o texto. É dominar o que você quer começar falando, o meio e o fim. Eu vou falar sobre isso nessa live, nesse vídeo, enfim, onde você estiver, nesse podcast, onde você estiver. Dominou o conteúdo, tem convicção para dominar o conteúdo, depois é o que o João vem falando, a prática. Por quê? Quando você domina isso, você tira do lugar 2 coisas. Você tira, primeiro, a dúvida do diálogo interno, então ele já vai direto, a chance de acertar maior. E segundo, que você não cai naqueles milésimos de segundo entre uma frase e uma outra, um pensamento e outro, que são as conexões, né? Normalmente, por isso que o ao vivo permite, porque é um papo mais descontraído, etc. Nós fizemos, a internet, ela é o oposto da televisão gravada, televisão no canal aberto, etc. Em qual sentido? Lá, o ao vivo, para eles, é muito mais tenso, não pode errar, porque eles cortam o sinal rápido. Então, o jornalista, o locutor, aqueles que estão ao vivo, é 0 de margem de erro. Eles têm que acertar. E quando erra, fica muito estranho. A internet é o contrário. Ao vivo que é a hora de você ajustar, fazer, ser você, etc. Exatamente. E depois você vai para estúdio. É um erro, mas muito comum que a gente vê acontecer quem está começando na internet.
E depois a pessoa vai entender que não importa se é no estúdio, principalmente gente que é perfeccionista, gente que tem muita questão de disposição da imagem, tem que maquiar, tem que isso, tem que isso aqui, tem que fazer cabelo. Eu garanto, você que é mulher, que está assistindo aqui, se você pegar um projeto, você tem que gravar muito, você tem que fazer lives constantes, enfim, se você quiser gerar conteúdo do jeito certo, e você sempre pensar numa mega produção ou numa produção que seja, vai chegar uma hora que você vai cansar, não dá para sustentar toda hora cabelo, maquiagem, etc, etc, etc. E, para falar bem a verdade, as pessoas não estão preocupadas com isso num primeiro instante. Pois é. Elas querem resolver o conteúdo. E por isso que, por exemplo, muito legal que a gente fez isso aqui, nessa temática, o João tossiu 3 vezes. E daí? Nós não vamos editar a tosse. Não é não vamos cortar. Eu tô tossindo, fazer o quê? Não é um comercial de 30 segundos. Aí, ó, não é um negócio de 30 segundos. Perfeito. É um bate-papo. Isso permite. Porque do outro lado tem alguém que provavelmente está assistindo isso aqui, ou no carro, aí no meio do caminho, no trânsito, ou na academia, ou então tá ali tomando um café, ou tá no... Enfim. Ou tá ouvindo, rotina, né? Porque a gente extrai a conversa e vira podcast. Então, exato. Só que o que a gente está querendo trazer, que o Xandro externou muito bem, a gente está fazendo o que a gente quer que você faça. Seja você mesmo, seja natural. É isso que funciona. Aquela parada mais robótica, mais artificial, cada vez mais cola menos. Inclusive eu vi, eu não sei até onde isso é verdade, me falaram que num Instagram, por exemplo, fotos mais cheias de firula, elas têm uma entrega orgânica menor do que uma foto que é visivelmente natural. Por quê? As coisas são feitas realmente para que você seja você mesmo. E a gente está falando para você fazer o quê? Viver de conhecimento. Se é para viver de conhecimento, é para o quê? Ser robô de conhecimento? Não, seja você mesmo. E acabou. Se você esqueceu de passar batom, por exemplo, o Xandro não passou batom nesse vídeo. Depois ele vai retocar e tá tudo certo. Tá vendo? Olha lá, ó. Agora ele ajustou. De verdade, gente. Seja você mesmo, fique em paz. A ideia é justamente que você viva de conhecimento e viva feliz, que é o que a gente faz aqui. Agora, por exemplo, hoje é sábado, dia 8 de agosto, por acaso eu faço 5 anos de casado com a minha amada esposa, 15h47, e eu tô aqui gravando. Por quê? Porque eu amo isso, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, faz parte da nossa vida. O nosso lifestyle é esse, fazer essa parada porque faz sentido pra gente, porque não é sobre nós. Então, se a gente continuar, como é bate-papo, eu e o japonês, a gente fica tipo horas. Como a gente tenta ficar aí até no máximo 20 minutos, senão fica muito longo. Vamos encerrar por aqui, nós falamos sobre os 3 pontos da diferença entre gravar ou entregar ao vivo. Principal, falamos da diferença em si, nossa visão, não é o certo ou errado, é a nossa visão. Falamos sobre o treino, que é nada mais que fazer mais para ficar melhor naquilo. E por último, a gente mencionou essa questão de você ter uma versão beta, por assim dizer, né? Que é a versão de entrega ao vivo, até que você ajusta a entrega final, que aí é o gravado. Mas não é o gravado robotizado, nem decorando o texto. É realmente tirando os excessos e entregando o melhor, o objetivo. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dá teu like por aqui, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse paranauê, porque a gente quer muito ter você aqui. Fique com Deus e até o próximo conteúdo. Um abraço.